aqui para o telão, quero trazer mais notícias, inclusive vamos abrir aqui, a gente falou sobre a coluna da Carla Araújo, falando sobre a posição aqui dos militares, e aqui, ó, o Exército vê um erro de inteligência, nega o golpe, opa, abriu aqui, e quer refazer pontes com Lula. Vamos entender essas pontes, Carla, como serão essas pontes? Parece que tem até uma reunião marcada, não é isso? É isso, Fabiola. Então, na verdade, aí, né, salientando que essa é a versão deles, né? A versão de dentro da caserna, a versão vinda dos comandantes, vinda dessa cúpula do Exército, diante de todos esses atos. Eles têm visto, o ministro da Defesa, José Múcio, tem reunido aí os comandantes e tem feito visitas frequentes ao QG ali, aqui, onde tinha aquele acampamento lá na frente, né? Ele tem ido com bastante frequência lá e conversado bastante com os generais do alto comando, enfim, nesse sentido de criar pontos, porque a declaração do Lula da desconfiança em relação aos militares, obviamente, foi indigesta, pegou mal, até a Thais Oyama escreveu que justamente tinha quebrado pontes, né? E eles estão falando bem isso mesmo, de pontes e de reconstrução da relação. Porque o Lula, o presidente 1 e 2, né, o Lula 1 e 2, agora o Lula 3, a memória dos militares com o governo Lula ela é boa, né? O próprio Lula falou na entrevista para a gente aqui que ele investiu, que o soldado não ia mais cedo para casa porque não tinham que almoçar, e os militares admitem que é verdade, que houve um investimento no Exército, na Marinha e na Defesa. E aí, Fabiola, chega aquela hora que é a hora de começar a negociar. Bom, o Bolsonaro já é passado, para quem está na ativa, para quem está querendo trabalhar para dentro da força, né? Bom, se o Bolsonaro é passado, vamos refazer as pontes com esse novo governo. E Múcio é essa figura agora, que foi muito elogiado pelos generais com quem eu conversei. O Múcio também está reunindo os comandantes com ministros do governo do PT, então já chamou Flávio Dino para um almoço e levou os comandantes. Ontem chamou o Rui Costa para um almoço, chamou os comandantes, e deve repetir isso algumas outras vezes para tentar trazer esses comandantes que, lembrando, foram indicados pelo Lula, né? Chegaram aí ao topo da carreira deles e ao máximo do poder dentro da hierarquia militar por indicação do presidente Lula. E aí agora, Fabiola, começa aqui lá dentro que aí é aquela coisa, eles começam a querer olhar para dentro da força e pensar em projetos estratégicos, querem recursos, querem orçamento, e vão colocar, apesar de que um desses generais com quem eu conversei falou, olha, é muito bom, o Múcio vem, fala para a gente que vai reconstruir essas pontes, que a gente vai ter investimento, mas a gente sabe da realidade do orçamento curto e é mais uma conversa para que a gente comece a voltar a falar sem o mesmo clima que veio durante todo esse tempo com esse sequestro do Bolsonaro das Forças Armadas, né? Ô, Carla, eu não sei se quando você conversou com as suas fontes já tinha acontecido essa demissão em massa, vamos colocar assim, dos militares, né? E pelo que a gente ouviu agora, ele não deixou tão claro, mas há um processo de desmilitarização do governo Lula. E isso não é uma surpresa, porque a gente já entrevistou várias pessoas aqui do governo que são contra militares nos cargos civis. Como é que eles veem isso? Eles chegaram a comentar? Isso pode dificultar essa Sim. negociação? Não, a negociação em si não. É porque daí tem duas coisas, né? É assim, por exemplo, no caso do GSI, que é um ministério majoritariamente militar, o que vai acontecer, na verdade, são trocas, né? Vai sair os militares. E aí, até um dos generais falou assim: ó, por exemplo, essas mudanças acontecem a cada governo. Um desses militares, ele participou de 3 transições, ele já esteve no governo aí, enfim. E aí, por exemplo, no caso do Jair Bolsonaro, quando o Jair Bolsonaro era o presidente, o escritório do GSI principal, que dá apoio à família, ficava sediado no Rio de Janeiro. No caso do Michel Temer, ficava sediado em São Paulo. Agora, no caso do Lula, vai voltar a ser sediado em São Paulo. É um braço do GSI que eles falam que é para cuidar dos familiares. Então, essa estrutura vai ser muito entre sai de militar. No GSI, na defesa, não vai ter essa desmilitarização, porque muitos desses cargos vão acabar sendo ocupados por novos militares. Essa é a expectativa, porque nesse caso a defesa e o GSI são pastas que têm essa composição mais militar. Agora, a desmilitarização, como o deputado falou, em ministérios como o MEC ou outras áreas que não são de origem militar e que não fazem sentido os militares, enfim, tem que ver, porque se o militar é da ativa, ele está cedido para aquela pasta, ou ele é um militar da reserva e vai ser exonerado só? Enfim, são situações um pouco diferentes, mas a desmilitarização, digamos,
para quem está hoje no comando e que quer essa pacificação, ela é vista como positiva, porque para eles, eles até falam, a gente sabe que foi enfiado nisso, mas a gente tem a máxima aqui de que a política entra por um lado e sai do quartel pela outra porta, né? Não deveria passar pelo quartel. Enfim, vai acontecer, com certeza, porque o deputado colocou esse número novo, a gente trabalhava com um número diferente, até vou pedir para ele esses 20 mil aí cargos que ele falou, porque a gente tinha um número menor. E aí, agora, eu acho que nas outras pastas essa desmilitarização vai acontecer, deve acontecer, e no caso dessas de segurança, Fabíola, e também uma coisa que eles levantaram, é natural que o presidente Lula queira tirar o segurança mais próximo, porque também uma coisa que um desses generais falou, Fabíola, é que assim, é claro que aquele general, que aquele soldado que estava na segurança do presidente Bolsonaro, que é um cara que sempre acenou para essa categoria de baixo clero, que sabe conquistar o cara, esse cara virou bolsonarista, esse cara é óbvio que virou bolsonarista. Então é muito natural que o Lula troque esse cara. É muito natural que troque o segurança da Alvorada, que era amigo do Bolsonaro. Sim, gostava do Bolsonaro, tem que sair. Enfim, são mudanças que essa cúpula militar está vendo como um processo natural de transição, né? De sai quem tinha uma ligação maior com o Bolsonaro e vem quem tem um comprometimento maior com a instituição de Estado, digamos assim, né?